Rádio Educativa Univale FM, uma emissora da Fundação Universidade do Vale do Itajaí. A reunião de pessoas que têm interesse comum. Nesse sentido, a CDL de Itajaí busca desenvolver sua atividade, primando pela evolução social, não somente de uma empresa, mas da sociedade em que está inserida. Faça parte do nosso projeto e associe-se a essa ideia. CDL de Itajaí. Melhore seu processo produtivo, criando valor e reduzindo desperdícios. Faça o curso Premium de Lean Manufacturing do Instituto Senai de Tecnologia em Logística. Apenas 15 vagas. Inscrições pelo telefone 3341-2929. Atenção, senhores passageiros. Com 20 anos de mercado, a Trip Service é referência em viagens corporativas, de lazer, viagens de incentivo e eventos. Você sabia que viagens de negócios chegam a ser o terceiro maior custo de uma empresa? Otimize seus investimentos e tenha total controle na gestão de viagens de seus colaboradores. Trip Service, segurança e tranquilidade para o viajante, economia para a sua empresa. Trip Service, soluções em viagens. Quero ver se você sabe essa, hein? O que é um pontinho subindo uma ladeira? O pontinho tá carregando muita coisa, tipo como a caçamba lotada mesmo? Subindo sem hesitar? Dando conta do recado? Aí só pode ser um caminhão Iveco dele. Iveco dele tem o motor mais potente da categoria e está com condições imperdíveis. Taxa zero em 12 meses pelo CDC. Financie pelo Iveco Capital. Carbone Iveco Itajaí, fone 3342-0400. Pedestre, use sua faixa. Para o grupo Open Trade, o seu sucesso não tem fronteiras. Uma estrutura completa para realizar de ponta a ponta todos os procedimentos de comércio internacional da sua empresa. O seu produto embarca com rapidez, segurança e qualidade, visando sempre a redução de custos e a sua satisfação total. O Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Está no ar, pela Univale FM, Café Debate. Entrevistas e notícias da nossa região. Café Debate, a informação na medida certa. Café Debate, Café Debate. Olá, uma boa noite a todos. Agora são 6 horas e 2 minutos. Hoje, quinta-feira, dia 12 de maio. Está no ar aqui pela rádio Univale FM 94,9, o programa Café Debate. Uma quinta-feira, na verdade, histórica para todos os brasileiros. Uma boa noite, Karina. Boa noite, Graciliano. Boa noite, Luana. Tem razão. Realmente, uma quinta-feira inesquecível para o povo brasileiro, de fortes emoções. Até às 19 horas, nós seguimos com muita informação. Vamos falar sobre esse assunto hoje no programa Café Debate. Boa noite, Graciliano. Boa noite, Karina. Boa noite, Luana. Boa noite ao nosso ouvinte da Rádio Univale. Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse dia histórico aí para o povo brasileiro, falar sobre a saída da presidente Dilma do cargo, a posse do novo presidente do país, interino, Michel Temer, que acontece neste momento, diga-se de passagem, e a ênfase no discurso foi em cima, né, ou está neste momento até discursando, não sei como é que está a situação nesse momento, mas a ênfase é em cima de que ele vai manter os programas sociais. Também não poderia ser diferente, né? Já que a situação de que se mantinha no país era de programas sociais, não tem como reverter essa situação, em contrapartida até, quem sabe, provocar um levante nesse país, né? Porque a gente sabe como é que são as diferenças, né? Então, daqui a pouco, claro que a gente tem mais detalhes, vamos estar falando aí e também discutindo, temos convidado especial hoje no programa. Já sabemos, né, 55 senadores votaram a favor do processo de impeachment contra foram 22, né? Então, a admissibilidade foi aceita e está aí agora mais 2 provas de fogo pela frente até que seja, enfim, se for o caso, a saída em definitivo da presidente Dilma Rousseff. E nós queremos saber qual é a opinião do ouvinte que está acompanhando o programa. Você pode se manifestar também, enviar um torpedo ou um WhatsApp para o 47-9739-0004 ou também através das nossas redes sociais. Nós temos página também no Facebook, no Instagram e também estamos no Snapchat. Até às 19 horas, segue muita informação. Você pode participar aqui conosco também. E agora, 6 horas e 5 minutos, a gente traz então as informações sobre o trânsito aqui em Itajaí.
Condições do trânsito na região, através do aplicativo Waze. Olá, boa noite a todos. E agora 18 horas e 5 minutos. E atenção, motoristas, porque alguns minutos atrás, alguns registros de engarrafamento na BR-101, sentido sul, no trecho entre o acesso da Reinaldo Schmidhausen e Adolfo Konder. Fluxo bastante intenso também na região do Trevo, que dá acesso a Brusque e a Contorno Sul. A Avenida Marcos Konder, aqui no centro, segue com lentidão neste horário para quem segue em sentido Porto. A média agora é de 13 km por hora. A rua Alberto Werner, que corta Heitor Liberato, também registra lentidão neste horário. A Jorge Lacerda registra velocidade moderada, a média agora é de 35 km por hora. E nós vamos saber também como é que fica o tempo aqui na nossa região e no estado. É o tempo que, de acordo com a Ciran-Epagre, amanhã deve ter sol com muitas nuvens em todo o estado, com chuva fraca no início e também fim do dia, principalmente aqui no litoral. A temperatura baixa no início do dia e aumenta então durante o decorrer do dia. Essa que deve ser a previsão por conta até mesmo de uma frente fria que já está no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a temperatura já baixou. Então, nos próximos dias a gente deve sentir essa sensação de frio aqui também, né? Porque até agora a gente passou por uma semana ali, alguns dias bem frios, mas depois amenizou. Então, vamos aguardar essa frente fria que está neste momento lá no Rio Grande do Sul. E também no sábado, então, muitas nuvens com chuva no decorrer do dia, do oeste ao litoral sul. Nas demais regiões, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva. Essa que deve ser, então, a previsão até o fim de semana. E hoje, no finalzinho da tarde, o pessoal já estava usando casaco também, né? Deu uma esfriadinha já, a gente já sentiu por aqui. Já, uma mudança no clima, né? E agora a gente vai trazer também informações do mercado financeiro com o Graciliano. Vamos sim, em dia aí de bastante movimentação no Brasil, tivemos aí anteriormente, bem dizer, um mês aí de altos e baixos, e hoje o principal índice da Bolsa de Valores fechou em alta, após o Senado aprovar a abertura de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, afastá-la do cargo, com o vice Michel Temer assumindo interinamente na tarde já de hoje, portanto. Chegou a operar em baixa, mas voltou ao território positivo. Sessão na Bolsa Paulista, portanto, teve como pano de fundo o exterior favorável, uma bateria de balanços de empresas. Principal índice de ações subiu 0,9% a 53.241 pontos. Na semana, a Bolsa Paulista acumula alta de 2,94%. No mês de maio, tem desvalorização de 2,67% e em 2016, avanço de 22,8%. Já o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. Até eu esperava que ele pudesse estar em queda no dia de hoje, porque em todos os momentos do mês, de 30 dias aí, em que tinha-se a possibilidade de assumir o comando do Brasil, Michel Temer, o dólar sempre tinha uma caída. Bom, após o plenário do Senado Federal aprovar a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff, portanto, levando ao seu afastamento por 180 dias, foi dia da moeda norte-americana terminar em alta de 0,78% a R$ 3,47. R$ 3,47 agora na venda e após atingir R$ 3,50 na máxima do dia. E a gente vai trazer, então, informações de Brasília, porque logo após ter sido notificado da decisão do Senado Federal que aprovou na manhã de hoje a abertura de processo de impeachment e o afastamento, então, por 180 dias da presidente Dilma, o vice-presidente Michel Temer anunciou por meio da sua assessoria os nomes dos ministros que vão integrar o ministério, então, os ministérios, né, na verdade, do novo governo. Entre os nomes anunciados, alguns já haviam sido divulgados informalmente, então, ao longo dos últimos dias, como Henrique Meirelles, da Fazenda, Romero Jucá, do Planejamento, Eliseu Padilha, da Casa Civil e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Pois é, até a última informação que temos aí, o PMDB deverá ficar com uma das pastas da Integração Nacional em Minas e Energia, né? E o PSB também com a outra, o PSB com a outra, né? Já com relação aos partidos, dos 21 ministros anunciados pela assessoria de Temer nesta quinta, 6 são do PMDB. A maioria. A maioria. Partidos que integram a base de Dilma, como o PP, ou integravam, né? O PSDB também decidiram apoiar o impeachment da presidente Dilma e dias antes da votação na Câmara e portanto, integrando aí o governo de Michel Temer.
Agora, né, como o caso, por exemplo, de Henrique Alves, que assume o turismo, Gilberto Kassab, ciência, tecnologia e comunicações, e por outro lado ainda temos aí a possibilidade do PSDB, do DEM e do PPS, né, que passam a ser governo agora também. Então, outros nomes que já tem, os 21 já foram anunciados, né? Sim, e o PP e o PSD, que eram antes integrantes, então, do governo Dilma Rousseff e passaram, né, a apoiar, então, o impeachment e voltam a integrar o governo de Temer, assim como você falou, o Henrique Alves do Turismo, que volta a ser ministro, e o Gilberto Kassab, que volta também para a Ciência e Tecnologia. Mas já temos aí a relação, inclusive, desses 21 nomes que daqui a pouco a gente traz na íntegra. Sim. Né? E a repercussão também mundo afora foi grande, né? A imprensa da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos informou o afastamento da presidente Dilma Rousseff por meio de alertas de urgente distribuídos aos seus leitores. Para o jornal francês Le Monde, o Brasil deu salto no desconhecido com a abertura do processo de impeachment no Senado, aprovado então no início da manhã desta quinta-feira em Brasília. Em Londres, o jornal The Guardian acompanhou em tempo real a decisão no Senado. O jornal acompanhou os discursos e destacou as principais frases da madrugada. Sobre a defesa de Dilma Rousseff, publicou a frase do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que advertiu em seu discurso que o Brasil se tornaria a maior república de bananas do planeta caso o impeachment fosse aceito. Pois é, toda essa situação aí a gente está vendo, né? É um desconhecimento até um pouco dos jornalistas que estão aqui, internacionais, que fazem a cobertura do governo. Quando se fala de que a imprensa brasileira é tendenciosa, a gente está vendo um outro lado também na imprensa internacional, levando as questões básicas do lado da presidente e muito menos do lado daquilo que se pensa de grandes passeatas que tivemos, muito maiores do que qualquer em outra época, no sentido de informar aquilo que realmente acontece no Brasil. O El País, por exemplo, de Madrid, classificou a sessão plenária como histórica e extenuante e lembrou que, por uma maioria simples de senadores brasileiros, 55 de 81, o Senado deu luz verde ao processo de destituição. Infelizmente, não soube dizer que o PT esperava um número menor até, para que pudesse lá na frente garantir, quem sabe, a permanência no cargo com a presidente Dilma Rousseff. Em Roma, o jornal La República destacou a admissão do processo de Dilma Rousseff, né, o processo de impeachment, e afirmou que o Brasil está em caso de destituição, não vai para eleições antecipadas e que Michel Temer completará o mandato presidencial até 1º de janeiro de 2019. É outra coisa também que não se sabe, né? Se realmente vai completar esse mandato ou não, devido a toda a situação que ainda resta a ser resolvida para o lado do Michel Temer. E o La República também lembrou, né, que o suposto envolvimento do senador Aécio Neves, do PSDB, em escândalos de corrupção, entre aspas. A situação é complicada também para o líder da oposição, Aécio Neves. O Supremo Tribunal Federal autorizou a investigação por corrupção contra o líder do PSDB, partido de centro-direita e um dos principais apoiadores do impeachment, trouxe então o jornal. A gente também tem posicionamentos do The New York Times, o Los Angeles Times também, que trazem todas as informações, né? Na verdade, a imprensa internacional que trouxe toda essa repercussão que vive aqui, até porque não é todo dia que acontece, né, uma votação, né, de um pedido de impeachment pelo mundo. E a gente vai trazer agora, então, a relação dos novos ministros anunciados, uma informação que está, neste momento, atualizada no G1, que traz, então, da Fazenda Henrique Meirelles, do Planejamento Romero Jucá, do PMDB, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Marcos Pereira, Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB, a Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB, da Secretaria de Segurança Institucional, Sérgio Etigoy, talvez, né? Não conheço essa pronúncia correta, mas Educação e Cultura, Mendonça Filho, do DEM, da Saúde, Ricardo Barros, do PP, Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, Agricultura, Blairo Maggi, do PP, Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB, Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, do PMDB, o Osmar Terra, que é deputado federal, né, também, né, Graciliano, aqui, acho que é do Rio Grande do Sul. Meio Ambiente, Sarney Filho, do PV, Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, Ciência e Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, Transportes, Maurício Quintela, do PR, Advocacia Geral da União, Fábio Medina, Fiscalização, Transparência e Controle, ex-CGU,
Fabiano Augusto Martins Silveira, Defesa Raul Jugman, do PPS, Henrique Alves, do Turismo, Esporte Leonardo Pisciani, do PMDB, Minas e Energia, então, entre PMDB e PSB, ainda não divulgado, Integração Nacional, também PMDB e PSB. O Sérgio Westphalen Etgoy, ele é general, né? 64 anos, foi escolhido por Michel Temer para assumir como ministro da Secretaria de Segurança Institucional. Ele atua desde 2015 como chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro e também, só para se ter ideia, ele é filho do general citado pela Comissão da Verdade por crimes na ditadura, oficial que atuou também em El Salvador e também nos Estados Unidos da América e implantou estratégia de defesa do país. Uma coisa não tem a ver com a outra, evidentemente, mas que está aí só para fazer um retrato, né, dessa situação, um pouco de história, né? Casado aí, possui 3 filhos e 2 netos, segundo informações do próprio Exército. Comandou aí como general da 4ª Brigada da Cavalaria Mecanizada entre 2005 e 2006, doutorados aí no Mato Grosso do Sul, Escola do Comando e ao Estado-Maior aí do Exército 2007-2009, no Rio de Janeiro, 3ª Divisão do Exército, Divisão Encouraçada 2011-2012, aqui no sul do país, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tendo sido considerado por alguns militares como um perfil mais linha dura. E a gente, como eu falei, o Osmar Terra é também deputado federal. Eu lembro que a gente acompanhou durante a votação da Câmara dos Deputados, né, Osmar Terra do PMDB, que é do Rio Grande do Sul. Então, a gente aproveita a participação do nosso convidado, professor de Direito, né, o doutor Fernando Fernandes, que está aqui conosco. Esses nomes, né? Boa noite, professor, obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, Luana. Boa noite, Karina. Boa noite, Graciliana. Boa noite aos ouvintes. Com certeza. Obrigada por estar aqui conosco para falarmos sobre esse tema, né, que a gente ouve todos os dias, mas que para a gente ainda é tudo muito novo, né? Professor, esses nomes que a gente acabou falando aqui, surpreendem de alguma forma nesse cenário ou não? Olha, eu diria que não. Havia muita coisa que já estava anunciada, que já havia sido pré-anunciada. Já estava, como em todas as passagens de governo, com todas as mudanças de governo. Mas aqui há uma coisa interessante a destacar. Há 2 ou 3 nomes ali que talvez possam ser pensados. Por exemplo, o Pisciani, líder do PMDB na Câmara, e deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, guindado ao posto de ministro dos Esportes às vésperas das Olimpíadas, no seu próprio estado, parece que sinaliza no sentido de fortalecer um nome como candidato a alguma coisa, ou nestas eleições, ou à própria sucessão do governo e tal, um nome do PMDB. Nós estávamos, por outro lado... Porque até nessa situação, esperava-se que neste momento pudesse não sair o próprio ministro, né? Para que tivesse um tempo de transição, já que estamos num período de Olimpíada e que isso poderia dar um choque devido a informações, muitas delas, né, a serem ainda repassadas para o ministro que vai suceder. Sim, eu imagino que a decisão não deve ter sido assim muito fácil. Agora, 2 coisas a ponderar. Agora, dizem que eles só vão deixar documentos, registros do que foram feitos? Seria lamentável, né? Seria lamentável, realmente, porque isso acabaria, digamos, deixando muito mais clara a postura pouco republicana que tem tido, que temos visto, que foi adotada. Que merece ser, né, uma democracia? Na realidade, digamos que eu não posso dizer que isso faz parte, porque isso não faz parte de uma postura democrática, não faz parte de uma postura republicana. Mas eu dizia, por exemplo, no caso do Serra, é um bom candidato do PSDB, um bom político e tal, mas vocês recordam que ele integrou o governo do Fernando Henrique, e se vocês vão analisando esses nomes, daqui para trás, de uma maneira ou de outra, o Temer trouxe para compor o seu ministério pessoas que já integraram o ministério dos presidentes anteriores, inclusive
da Dilma e do Lula. Sim. Não é? Então, nisso aí eu acho que ele fez uma costura muito boa. Mas aí eu destaco uma característica que é muito peculiar do Temer. Ele é extremamente conciliador, extremamente articulador, ele tem uma habilidade maravilhosa para conciliar interesses e para negociação. Que faltou para Dilma, né? Que faltou para a presidente Dilma. Exatamente. Eu tenho para mim que se a Dilma tivesse realmente confiado no Temer, realmente lhe passado a incumbência das relações institucionais e assim por diante, se ela não tivesse cedido às pressões do núcleo duro do PT, a história hoje seria outra. Eu tenho certeza disso, que a história seria outra. O Temer estava confortável onde estava, ganhando um papel de destaque, ele também estaria se sentindo muito à vontade, porque automaticamente o credenciava a ser sucessor. Não direi da Dilma com o beneplácito do PT, mas dependendo como estivesse a popularidade do Lula à disposição dele, ele seria uma boa opção, ou, quem sabe, uma opção fora do PT. Uma opção fora do PT com outras com coligação de outros partidos, né? Sim. Que tudo indicava que isso pudesse acontecer também. Agora, quanto à legitimidade... Porque quando se fala... professor, só deixa sair um pouquinho desse argumento que estamos colocando, porque a Dilma tem um hábito de falar e dizer que eu fui eleito, e jogando para escanteio o vice-presidente como se ele não tivesse sido eleito também com votos, né? E a Dilma se sabe que só foi eleita tendo os votos do PMDB. Então, não tem o porquê a gente ter que escutar isso achando que eleitores vão engolir de uma maneira tal de que ela só foi eleita porque teve os votos do PT. Quer dizer, que todos os 54 milhões de eleitores votaram nela, né, especificamente. E não, votaram eleitores de toda uma coligação. Sim. Agora, a isso que eu ia, quanto à legitimidade que se atribui, ou a falta de legitimidade que se atribui ao vice-presidente Temer, era bom exatamente que o nosso ouvinte tivesse em mente que, se, por hipótese, a diferença para o Aécio, me parece que foram 3 milhões de votos, ou coisa que eu valha. 1,5% por aí. Isto. Eu pergunto para o ouvinte imaginar em casa, né? Será que se o PMDB, em vez de estar coligado com o PT, tivesse estado coligado com o PSDB, a diferença teria sido essa em favor? Será que teria sido eleito o PT? E a resposta tu deu agora. Não são 54 milhões de pessoas que são do PT. Mas por que o PMDB não fez coligação com o PSDB, por exemplo, professor? Só para a gente também, né, ter esses dois paralelos, assim, né? Porque na luta de espaços pela política, você faz diferentes opções que te permitam estar um pouco mais confortável. E volto ao Pisciani. Eventualmente, esta nomeação do Pisciani, assim como nós aqui em Itajaí fazemos essa leitura para o que poderá vir a acontecer em matéria de sucessões no Rio de Janeiro, com esta liderança que desponta entre os cariocas, lá devem ter outras lideranças bastante desconfortáveis. Quem aponta como um grande nome no Rio de Janeiro é o do pastor Marcelo Crivella. PRB, né? E ele também estava apoiando a saída da Dilma de maneira enfática e tal. Então, quem sabe eles estão tentando... As expressões de voto, digamos assim, as antecipações de expressões de voto possível em favor deles são superiores a 60%. Intenções, sabe? Claro, intenções de intenções. É uma questão assim. Então, quem sabe estão fazendo esse tipo de coisa. A política não admite vácuo e duas pessoas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se eu quero ocupar esse lugar, necessariamente eu tenho que te desplaçar. Tá? Então, por isso, as coligações que interessavam mais, ou mais promissórias naquele momento, nas coligações com o PT, e por isso o PMDB, digamos, habilidosamente costurou nesse sentido. Mas isso podia ter sido de maneira diferente. Agora, o PT aceitou a coligação, e aqui é interessante que se diga isso, é que o PT jamais quis coligar com ninguém enquanto mantinha o discurso puro. Ele, num momento determinado, pelo comando do Dirceu, ele entendeu que tinham que fazer coligações das mais plurais possíveis, desde que estas coligações os levassem ao poder. Então, aquela frase que sobrou da eleição passada do próprio Lula, eles
não imaginam do que nós somos capazes de fazer para ganhar essas eleições. E isso vem desde que começaram a fazer essas coligações. Que é onde acabou, acabou no impeachment de hoje de madrugada. Agora, o que a gente está vendo aqui, eu sei que a Luana está para chamar o apoio cultural, mas o que estamos vendo aqui, que também nessa colocação de nomes aqui, postos, tem muita política no meio, né? Deputados, né? Até eu queria falar com o professor, inclusive, porque deputados que votaram o pedido de impeachment, e a gente que é leigo, eu falo todos os dias aqui, a gente não consegue entender. Claro, quem atua nessa área há muito tempo já sabe, né? Tem alguma explicação, mas teve interesse. Né, muito interesse, né, nessa votação. O que eu vejo aqui, assim, já para anunciar direto que há um interesse muito grande, determinante do próprio partido e de quem tem poder no partido, é o José Sarney Filho, que vai ser ministro do Meio Ambiente. Sem dúvida. Você tem que agradar as grandes legendas. O que ele fez? O que ele fez certo? Em primeiro lugar, nós não podemos trabalhar divorciados da realidade. O presidencialismo é um presidencialismo de coalição. Você faz a coalição antes, durante ou depois. E até porque ele tem 180 dias também para demonstrar serviço, mostrar serviço. Ele mostra serviço. Não, eu acho que ele não tem esse tempo todo. Mas ele não tem esse tempo todo, não, Graciliano. Ele não tem esse tempo todo, não, porque a população está sem paciência. Há uma das poucas verdades que se diz que o PT disse nesse processo todo. Sim, é verdade, a população se manifestou contra Dilma, mas a população não se manifestou em favor do Temer. Claro, eles se encarregaram naquela senda do João Santana de desconstruir a imagem, e leia-se embaixo de desconstruir, denegrir, emporcalhar, enlamear a imagem do Temer, que ele tinha a sua história política bastante impecável, tanto é que não há nada a se falar dele. Você pode não concordar com certas habilidades, certa postura, certo discurso, mas dizer que é uma pessoa que não tem a necessária probidade para estar onde está, você não pode dizer. Como é que fica essa situação de um pedido de impeachment? Que também também um pedido de impeachment. Né? Sim, há algumas questões que são interessantes, e é o seguinte: eu lembro quando o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara dos Deputados, recebeu do Barbosa das mãos, não somente, mas notadamente das mãos do Barbosa Lima Sobrinho, o impeachment do presidente Fernando Collor, que mereceu um relatório de 2 parágrafos e não de 180 páginas como da Dilma. Eu lembro de uma frase lapidar que descreve toda esta situação. Ele, ao receber, disse: o que o povo quer, esta casa acaba querendo. Ou seja, a população pressionou pela saída de Dilma. Se a população quer que o Temer também sofra o impeachment, então a população vai ter que pressionar, porque senão a casa não vai querer. Exato, tem razão. Professor Fernando Fernandes continua aqui conosco, depois a gente volta a falar mais, até porque são muitas as notícias que temos ainda para falar, né, dessa questão da política, e com certeza nos próximos meses a gente ainda vai falar, e é importante a gente trazer várias opiniões aqui para os nossos ouvintes também. E se você quiser, né, dar a sua opinião sobre o assunto que a gente está discutindo aqui hoje, pode entrar em contato, envie um torpedo, um WhatsApp, pode gravar inclusive a sua mensagem no WhatsApp, e o nosso número é o 9739-0004. 9739-0004, e participar aqui conosco também. Nós iremos para um breve apoio cultural, mas na sequência a gente volta com mais informações aqui no Café Debate. Café Debate. Café Debate. A informação na medida certa. Finalmente chegou o material que faltava pro nosso negócio decolar. Ué, tá vazio aí. Cadê esse material todo, chefe? Aqui, ó. Motor potente, econômico. Iveco dele. É um material que a nossa empresa precisa para fazer sucesso. Para sua empresa ir bem, vai de Iveco dele. Taxa 0 em 12 meses pelo CDC. Financie pelo Iveco Capital. Carbono Iveco Itajaí, fone 3342-0400. Pedestre, use sua faixa. Melhore seu processo produtivo, criando valor e reduzindo desperdícios. Faça o curso Premium de Lean Manufacturing do Instituto Senai de Tecnologia em Logística. Apenas 15 vagas. Inscrições pelo telefone 3341-2929. A reunião de pessoas que têm interesse comum. Nesse sentido, a CDL de Itajaí busca desenvolver sua atividade, primando pela evolução social não somente de uma empresa, mas da sociedade em que está inserida. Faça parte do nosso projeto e associe-se a essa ideia. CDL de Itajaí.
Atenção, senhores passageiros. Com 20 anos de mercado, a Trip Service é referência em viagens corporativas, de lazer, viagens de incentivo e eventos. Você sabia que viagens de negócios chegam a ser o terceiro maior custo de uma empresa? Otimize seus investimentos e tenha total controle na gestão de viagens de seus colaboradores. Trip Service, segurança e tranquilidade para o viajante. Economia para a sua empresa. Trip Service, soluções em viagens. Com a competência do Grupo Open Trade, a sua empresa vai mais longe. A matriz está localizada em Itajaí, sede de um dos portos mais importantes do país, com filiais em São Paulo e na China. A Open Trade oferece uma ampla estrutura para executar as operações internacionais da sua empresa com muito mais segurança. O Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Estamos de volta com o programa Café Debate. Agora são 6 horas e 30 minutos. Hoje nós recebemos o professor do curso de Direito aqui da Univale, Dr. Fernando Fernandes. Estamos falando então sobre essa votação que aconteceu hoje no Senado. Todo mundo também está acompanhando, todos os olhares do mundo, né? E com certeza dos brasileiros também estão voltados para este tema. E a gente falou, né, um pouco sobre também os nomes dos ministros que foram divulgados hoje, dos novos ministros do novo governo, então do Michel Temer, né? E a gente tem aqui também um posicionamento do Planalto, inclusive postado no blog do Palácio do Planalto hoje, né, que já comunicada pelo Senado sobre o seu afastamento, a presidente Dilma Rousseff classificou no fim da manhã desta quinta-feira o processo de impeachment como uma grande injustiça em um pronunciamento à imprensa no Palácio do Planalto. Ao falar desse impedimento, a presidente Dilma relacionou este acontecimento com outras passagens da sua vida, como quando teve de lutar contra o câncer e a ditadura, para dizer que a vida sempre reservou grandes desafios para ela e que continuará lutando com todos os meios legais. Né? Eu queria entrar neste assunto, no pronunciamento da Dilma, de que ela disse que cometeu erros. Ela admite que possa ter cometido erros, mas não crime. Essa é a palavra. Essa é a palavra, porque... E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu queria fazer um paralelo, se tu me acompanhas, com o presidente Mujica do Uruguai. O presidente Mujica, ele foi um tupamaro, ele lutou, levantou-se em armas contra o Estado e contra a nação. E à época, segundo consta na história, à época os próprios companheiros discutiam essa questão, ponderando que a luta armada não ia resolver, que a luta armada era o jogo do imperialismo, se referindo aos norte-americanos. Havia claramente uma divisão que a maioria dos nossos ouvintes talvez nem tenha conhecimento, havia claramente uma divisão de leste-oeste, de comunismo e de capitalismo. Então, o mundo estava mais ou menos dividido em áreas de influências. E Sul-América era uma área de influência, notadamente dos norte-americanos, e eles não abriam mão com facilidade. Então, se ponderava isso, e ele continuou, ele cismou, e ele teimou, e continuou na luta armada, e terminou preso, e terminou exilado, e acabou fugindo numa fuga que consta até no Guinness Book. 111 presos fugiram de um penal que hoje é no centro de Montevideo, é um shopping center luxuosíssimo. Pois bem, quando ele assumiu a presidência, no ato, no seu discurso, ele faz um meia-culpa. Ele disse: estávamos equivocados. Atrasamos o processo democrático e o fortalecimento da democracia em, quem sabe, 2 décadas. Uma coisa mais ou menos assim. Foi além da elegância, foi um meia-culpa sincero de alguém que reconhece que se equivocou. Não é o caso da Dilma. Ela nunca fez isso, ela continua na guerrilha, ela continua achando que os fins justificam os meios e que a lei não se aplica a ela nem ao partido dela, que o partido dela está acima da lei, que a lei é para os outros. Então, por isso a frase, e eu dali peguei o gancho para fazer este comentário: se errei, se cometi erro. Não, ela nunca admitiu que cometeu nenhum erro, fez tudo certo. Os outros erraram, os outros fizeram, e agora estão cometendo mais um erro, mais uma injustiça, e ela continua sendo vítima. Então esse é o grande problema, é a arrogância que permeou este governo e que fez com que chegassem para junto dela o que chamou-se o núcleo duro do PT, as partes mais recalcitrantes, que não entendem que estavam numa situação de coalição, que estavam convictas de que no Brasil tem 54 milhões de
convertidos do PT, o que não é verdade. Outra coisa também, abre aspas para o que a presidente Dilma disse: lutei muito durante a ditadura pela democracia, agora sinto que fui roubada. Né? Não é que tenha lutado pela democracia ou na época do regime militar, que obrigatoriamente tem que ficar também por tempo indeterminado no poder. Né? Sim, aí também há de se fazer outro parêntese. Ela diz que lutou pela democracia, ela não lutava pela democracia, ela lutava para a imposição de um regime de governo diferente do que a população brasileira entendia, queria, e até hoje não consegue nem discutir, nem lhe interessa discutir. Entrou-se mesmo para a questão da democracia, foi quando foram às ruas, todo mundo no processo das diretas já, né? Emenda Dante Oliveira, aí que nós entramos a falar em democracia, e democracia de mais a mais, porque este pessoal parece que não entende, democracia é você ir construindo maiorias em torno de situações diferentes, pontuais, a médio prazo, curtíssimo prazo, longo prazo e assim por diante. Por isso que é tão jovem ainda a democracia também, né? Claro. Nós estamos construindo pouco a pouco. Mas também, eles querem a minoria atropelar a maioria, isso não é democracia. Então, se a maioria da população não quer, que a população é soberana. E essa frase fica clara, inclusive num discurso famoso do Lula, quando casaram no mandato do PT, do Collor de Mello, patrocinado especialmente e com ênfase pelo PT. Não é? Ali era uma questão partidária também, fundamentalmente. Não é o caso agora. Mas ele tem uma frase também fantástica que diz: o povo aprendeu, o povo que elege é o povo que retira do poder. E espero que nunca esqueçam a lição. Não esqueceram. E mesmo assim, nessa questão do entendimento de poder dizer quem está no poder é golpe, em cima da mesma tecla, né, debatendo, indo contrariamente às instituições do país, ao Supremo Tribunal Federal, inclusive. Tudo. Está todo mundo errado e eu estou certo. Essa é a realidade. Está na Constituição, é um instrumento democrático. Olha, é recente, o impeachment no mundo é um instrumento recente, ele data de 1200 e pouca coisa, da época lá de João Sem Terra. É um instrumento que nasceu na Inglaterra e que é aplicado nas constituições de todas as nações que são presidencialistas, as outras, as que são parlamentaristas. Estamos falando das nações democráticas, não é? Nas outras, o totalitarismo não tem isso, mas em todas as nações tem digamos assim, um dispositivo que encurta a eleição. Todas as nações têm um dispositivo que encurta a eleição. Professor, mudando um pouquinho o foco do assunto, né? Qual que é a opinião do senhor, como um estudioso, com relação ao pluripartidarismo do Brasil? Nós temos algumas situações. Nós temos não só um sistema pluripartidário, nós temos um sistema de pluripartidarismo extremado. O sistema de pluripartidarismo extremo tem uma característica que o diferencia dos outros. É aquele sistema onde pelo menos 5 agremiações políticas têm reais chances de chegar ao poder. Quando você faz esse tipo de questão, você está enveredando para um presidencialismo de coalição. No parlamentarismo, isso também acontece. O que sucede? Que no parlamentarismo acontece dentro do parlamento para fim de ver qual é daqueles parlamentares que reúne a força necessária, congrega em seu nome, que consiga somar em seu nome, para então ele ser o primeiro-ministro e ter o apoio necessário na Casa Legislativa para a governabilidade. Então isso é uma coisa natural, isso é uma discussão natural. E ao mesmo tempo, no momento que não estiver agradando, tem a possibilidade de depor. Exatamente. Agora, eu vou chamar a atenção para o ouvinte por uma coisa que é fundamental que as pessoas entendam. Muitas vezes não interessa ao político, digamos assim, aquele político profissional, aquele político que tem uma visão diferente, que não tem uma visão de povo, que tem uma visão de eu, o que me interessa, quais são meus interesses. Em regra, esse político patrocina mini reformas eleitorais que lhe são beneficiosas. Então, se o ouvinte recorda, todas as eleições houveram mudanças de regras e casualmente estas mudanças de regra favorecem a eleição de pessoas que já são conhecidas ou dificultam a eleição de pessoas novas. Por quê? Agora, nesta eleição, nós teremos mais ou menos 30 dias de eleição. Então, você tem que dar seu nome a conhecer da população em 30 dias. Mas tem gente que está há 20 anos na política.
que em 30 dias vão fazer muito mais do que você consiga fazer em 30 dias. Que você começa de zero, você vai chegar numa casa onde pode talvez juntar 5, 7, 9 votos, uma reuniãozinha que fizeram para te receber, para tu ir conversar, e você vai demorar muito mais do que ele, que só vai passar para cumprimentar, e assim por diante. O tamanho das placas, o dinheiro a poder ser aplicado, enfim, todas as mini reformas que foram sendo feitas, apenas favorecem a reeleição de quem já está exercendo o mandato. E a reeleição não foi tirada, né? E a reeleição não foi tirada, nem do Executivo. Mas só que o Michel Temer tem agora dito que, nesse período, a continuar sendo presidente, é uma das imediatas ações que ele levará ao Congresso. Isso tem que ter a aquiescência de 3/5 das duas casas legislativas em 2 turnos. Não é? É menos do que se precisa para o impeachment, porque também é interessante que o ouvinte saiba isso. O quórum maior que exige a nossa Constituição é o quórum necessário para cassar o mandato de um presidente. Nós tivemos até agora quantas votações? 2 na Câmara e mais uma no Senado. Isso. Ainda teremos mais 2 votações. Exatamente. Vocês vejam que o procedimento é longo, são 30 etapas exatas. Nós estamos na etapa 10. Faltam mais 20 etapas. E o quórum necessário para que a Dilma perca o mandato, para que lhe seja cassado o mandato, é de 2/3. 2/3 é mais do que 3/5. 3/5 de 100 são 20, 40, 60. 2/3 de 100 são 66. Então o quórum é maior para essa necessidade. Não é? E veja, 5 votações. 2 delas, a primeira e a segunda e a última, a segunda na Câmara Federal e a última que será no Senado, serão por maioria absoluta, que é de 2/3, né? Então são números importantíssimos, né? Por isso que o governo esperava que tivesse essa votação expressiva agora por parte da oposição, porque ele já antevê aquilo que poderá acontecer lá na frente. O professor Fernando Fernandes continua aqui conosco, agora são 6 horas e 41 minutos. No próximo bloco, professor, também a gente gostaria de falar sobre uma notícia que está no Estadão Conteúdo, inclusive de hoje, né, que o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, questionou a maneira como o processo foi conduzido e, embora tenha admitido que Dilma falhou como presidente, disse que Michel Temer não tem legitimidade para governar o país. Para ele, o ideal seria que novas eleições fossem convocadas, mas admitiu que dificilmente o STF aprovaria algo desse tipo. Então, mas fica a pergunta aí também, né? Quer dizer, se ele tivesse no Supremo, poderia mudar alguma coisa ou não? Daqui a pouquinho, então, a gente também vai falar sobre esse tema aqui no Café Debate. Nós já voltamos. A reunião de pessoas que têm interesse comum. Nesse sentido, a CDL de Itajaí busca desenvolver sua atividade, primando pela evolução social, não somente de uma empresa, mas da sociedade em que está inserida. Faça parte do nosso projeto e associe-se a essa ideia. CDL de Itajaí. Era minha última entrega da noite. O centro parecia um bairro fantasma. Cruzei a Ponte Velha e dei de frente com o meu destino final. O Beco Estreito. Iveco dele é um caminhão compacto, ágil e não tem medo de rua apertada. Aproveite essas condições. Taxa 0 em 12 meses pelo CDC. Financie pelo Iveco Capital. Carbone Iveco Itajaí, fone 3342-0400. Pedestre, use sua faixa. Atenção, senhores passageiros. Com 20 anos de mercado, a Trip Service é referência em viagens corporativas, de lazer, viagens de incentivo e eventos. Você sabia que viagens de negócios chegam a ser o 3º maior custo de uma empresa? Otimize seus investimentos e tenha total controle na gestão de viagens de seus colaboradores. Trip Service, segurança e tranquilidade para o viajante, economia para a sua empresa. Trip Service, soluções em viagens. O Café Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18 às 19, com apoio de Gomes da Costa. Estamos de volta com o programa Café Debate, agora são 6 horas e 44 minutos e antes então de voltarmos a falar com o professor Fernando Fernandes, vamos trazer uma outra informação agora, né, agora pouquinho que saiu no Correio Brasilense, falando que então o atual presidente do Brasil, Michel Temer, discursou agora às 18 horas após o afastamento da presidente Dilma, ele que iniciou a fala após ser recebido com uma série de fogos de artifício cumprimentando os novos ministros empossados. Na sua primeira fala como presidente interino, ele
disse que será necessário fazer um governo de salvação nacional. Reitero, ele, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Ele afirmou após, então, essa cerimônia entusiasmada com gritos dos nomes dos ministros que tomavam posse. A gente tá todo mundo também esperando ele dizer que medidas que serão tomadas daqui para frente, né? E a gente tem o professor aqui, para falar também se existe em pouco tempo, curto prazo, como salvar, fazer uma salvação nacional. Se é possível. Primeiro temos duas perguntas. Vamos. Primeiro, se o ex-ministro Joaquim Barbosa deixa eu colocar, porque foi o caso justamente do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que questionou a maneira como o processo foi conduzido. Embora tenha admitido que Dilma falhou como presidente, disse Michel Temer não tem legitimidade para governar o país. E para ele, o ideal seria eleições gerais. Só que admite que dificilmente o Supremo Tribunal Federal aprovaria isso. Bom, aqui tem duas ou três questões a serem ponderadas. Em primeiro lugar, é a opinião dele, de um jurista, não de qualquer jurista, de um jurista de estatura. Mas em matéria de legislação, de leis, dificilmente você vai ter uma concordância. Se aqui tivemos 3 pessoas da área do direito discutindo, a discussão vai ser maravilhosa e interminável, porque é muito rica, não é uma ciência exata. Eu não sei com que base ele fala em falta de legitimidade, eu não sei com que base ele fala em falta de legitimidade, mas eu já ouvi que tem um outro professor da Universidade de Brasília, que também diz que o vice-presidente no exercício da presidência tem algumas limitações, mas a Constituição não diz nada disso. São interpretações possíveis da Constituição. Mas interpretações possíveis podem ser essas e mais outras, uma série de outras interpretações. E o Supremo Tribunal Federal, neste esteio, não tem que querer nem que não querer. Se a Câmara e o Senado fazem a alteração constitucional nos moldes que a Constituição exige, e se o presidente Temer, vice-presidente Temer, e se a Dilma renunciarem a seu mandato, ou se tiverem um mandato casado, ou qualquer coisa que valha, sim, podem. Podem, porque a Constituição pode ser mudada, e uma vez mudada, observando a metodologia para a mudança da Constituição, o STF não tem que querer nem que não querer. Então, não é uma questão de STF. Então, eu não entendo essa mudança. Às vezes, fizeram um resumo daqui e de acolá, e como é uma matéria muito específica, ficou meio estranha, não é? Mas, enfim, eu não concordo com isso, realmente não concordo, não sei com base no que ele fala da falta de legitimidade do Temer. É opinião, na realidade, né? Até porque ele não está como jurista e não... Na base da opinião, mas é complicado você dar essa opinião sem apontar qual é a base que te leva a opinar assim, né? Porque, digamos assim, ele constitucionalmente é quem substitui o presidente, a presidente da República em situações de afastamento, de viagem, de doença, de renúncia ou de morte. Sim. Então, não tem que falar em legitimidade ou ilegitimidade. Enfim. Agora, tem uma situação, por exemplo, que para ele o descumprimento de regras orçamentárias, principal motivo aí apontado para pedido do impeachment, não é forte o suficiente para que isso aconteça. Mas aí eu coloco o seguinte, então, nessa situação, até para o seu comentário. Então não vamos resolver nunca, né, a lei de responsabilidade fiscal. Ninguém nunca vai atender essa lei, né, se não houver punição, né? Sim. A questão perigosa aconteceu no final do ano passado, quando a presidente tinha estourado o orçamento, porque o orçamento é uma lei, você envia no ano anterior, na metade do ano, para o teu legislativo apreciar de onde que você vai arrecadar e com que você vai gastar, item por item. E essa lei foi aplaudida por todos quando foi votada. Depois foi modificada, mas foi modificada na base de, se não me autorizarem a modificação da meta para ter, em vez de um superávit primário de 24 bilhões, um déficit de 124 bilhões, ou seja, gastei mais 124 bilhões, eu tinha que ter
economizado 24, então vejam a diferença. Se não me autorizam, não vou repassar mais verbas, não vou liberar as verbas dos parlamentares, e não vou fazer... Vocês se recordam? Aí os prefeitos não vão receber isso, os convênios não vão receber aquilo. Então, sob ameaça, ela tirou a concordância do legislador. Mas isso não quita que realmente ela praticou as condutas a ela atribuídas. Mas é uma coisa que é interessante de nós frisarmos e recordar. Este processo é um processo eminentemente político. O jurídico é o verniz. O jurídico é para dizer, olha, tem uma motivação, que essa motivação não é só porque houve queda na popularidade. Houve queda na popularidade. No caso do Fernando Collor, a população não queria mais ele. Não queria e pronto, e se manifestou. E então, ao mesmo tempo o próprio Congresso, né? Porque o Congresso acompanhou o que a sociedade estava exigindo. Não é? E porque ele era conveniente, porque senão teriam dito uma série de coisas. E também a imprensa foi acusada de uma série de coisas e tal. Aquilo realmente foi golpe. Mas foi golpe com base num dispositivo constitucional, golpe para utilizar a palavra que está sendo usada agora, com base num dispositivo constitucional, seguindo todas as regras que a lei indica, num Estado democrático de direito, com amplas liberdades de prensa e de etc., com as instituições funcionando, e utilizando de um remédio posto à disposição do soberano, que o soberano é o cidadão. Então, o soberano que elegeu, que foi lá e votou, sufragou para que você fosse o presidente, o governador, não é? Ele saturou. Ele achou que você não tinha a competência. Me enganei a teu respeito. Eu quero que tu vá embora. Só que tem eleições em 2018, mas eu quero que tu vá embora agora. Eu não suporto mais isto. Isso está me sufocando. E ele tem o direito. Esse é o problema da compreensão. É que as pessoas não estão entendendo que o soberano sou eu, o cidadão. Eu sou o soberano. O Estado é a criatura. Eu sou o criador. Então o Estado me serve. Da mesma maneira que eu escolho quem vai administrar a coisa pública, eu defenestro ele. Então, paremos com toda essa bobagem. O povo não quer mais ela. E agora, professora, a sensação que nós, que não somos tão entendidos de política quanto o professor, que é um estudioso, é de que estamos num barco à deriva, né? Não, estamos numa situação complicada. Eu vou dizer mais. Se diz, pessoas que conhecem do tema econômico muito mais do que eu, ou seja, qualquer economista, bacharel, conhece mais do que eu, mas se diz que, e não ouvi contestação, e eu sempre fico esperando que alguém conteste isso, pelo amor de Deus, alguém diga que não é isso, que o Brasil está vivendo a crise econômica mais severa da sua história. Isso é apavorante. Tem solução. Tem solução por quê? Se esse país não tiver solução, quem terá? Então, eu sempre dizia que o Brasil é aquela nação onde as crises duram 6 meses. Esta vai durar 1 ano. Mas nós vamos superar. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser o brasileiro que é aquele fulano que quer levar vantagem em tudo. Nós somos o brasileiro que nunca desiste. Esse é o brasileiro que eu quero ser. Esse é o brasileiro que somos nós. O brasileiro que nunca desiste. Essa é a realidade. Nós temos condições? Temos. É suado? É. Talvez um pouco menos que dentro desta sala. Mas será suado, sim. Vocês poderão ver. Essa aí é a questão, então, da salvação nacional que o presidente interino Michel Temer falou em seu discurso? Eles vão ter que dar a sustentação necessária para ele aplicar medidas que são amargas. E não se fala aqui de Bolsa Família, toda essa história que vai cortar isso, vai cortar aquilo, porque mesmo que tu corte isso tudo, tu não resolve. Não é por aí que tu resolve. Se falando da Previdência estar ligada ao Ministério da Fazenda, como já se cogita também, né, professor? Também deve ser, talvez, uma medida impopular nesse momento. Tanto se fala dessa mudança, né, da Previdência, e falando que a Previdência deve ser integrada ao Ministério da Fazenda, quando a gente fala em recursos, cortes, pode ser uma medida impopular? Olha, a Previdência vai ter que ser reformada.
A Previdência vai ter que ser reformada no âmago, vai ter que ser reformada desde o fundo, não necessariamente ou não exclusivamente o que tem se divulgado, aquela questão de aumentar a idade para aposentadoria. Não necessariamente isso. Também é possível, seria talvez necessário, em relação a isso, repensar, porque tem uma região que a média de vida, a expectativa de vida é menor. No Sul somos extremamente privilegiados, por isso que eu moro aqui, porque vou durar mais, né? Mas em contrapartida há um déficit grande no caixa da Previdência, mas é um déficit geral. Déficit de saída e um déficit também por falta de entrada, né? De quem não paga literalmente como deveria pagar os impostos. Sim, também. Mas há um rombo muito maior, porque quando Vargas cria o sistema previdenciário, este sistema previdenciário começa a ter necessidade de ser utilizado uns 20 e tantos anos depois. Só que esse dinheiro foi utilizado e foi sendo utilizado para outras coisas, não desviado, não estou falando em corrupção. Estou falando, o dinheiro estava no caixa único, por exemplo, da Fazenda, e esse dinheiro era utilizado para qualquer outra coisa. Claro, você se aposentava, na hora de vir ter o benefício, vinha rigorosamente, era depositado, era pago, você recebia, fazia fila, não fazia fila. Hoje não tem nem que sair de casa para isso. Tudo bem. Quando foi feita a separação, digamos assim, do caixa, todo aquele dinheiro, e com cálculo autuarial, que é um cálculo que se faz para sim, claro, é o que a iniciativa privada... Ele não foi repassado. Através da previdência privada é o que se faz, trabalha em cima disso. Então, mas ele não foi repassado. Você não pode começar a abastecer se o caixa não estiver cheio, se a caixa não, d'água não estiver transbordando. Só a partir desse momento é que você deveria estar ocupando esse resíduo e não, no contexto geral, essa verba, né, que agrega como capital para poder agilizar mais verba para poder estar dando atendimento. Não resta a menor dúvida. Agora, quando se fala da Previdência, não se fala somente no benefício, na aposentadoria, isso se fala numa série de coisas que a Previdência tem, uma série de seguros, uma série de contas são descontadas na Previdência que teriam que estar descontadas em outra caixa, porque a Previdência tradicionalmente tinha dinheiro, digamos assim, ocioso. Então nós vamos colocar na conta da Previdência porque este dinheiro vai ser necessário dentro de 20 anos, dentro de 30 anos, que é um pouco o que estão fazendo os administradores hoje, com a flexibilização, e eu estou fazendo o sinalzinho de entre aspas, dada a lei de responsabilidade fiscal, que é o que tu estava falando antes, que disseram, onde passa um boi, passa uma boiada. Quando lhe aprovaram isso, o prefeito disse, opa, então a única coisa que eu preciso fazer é mandar uma mensagem para meu legislativo, não, mas não pode porque é uma lei federal e tal e coisa. O governador pensou, opa, o negócio é o seguinte, eu posso fazer isso, porque então não pode porque é uma lei federal. Tudo bem, mas então vamos analisar a coisa de maneira prática. O presidente pode, o governador, o prefeito não? Que história é essa? A lei é igual para todos. Então, agora que começam as batalhas, mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando uma dívida, inviabilizando um município, um estado, a própria União, que vai aparecer entre 15 anos, entre 20 anos, entre 9 anos. Esse é o problema. Por isso a necessidade do respeito rigoroso a esse tipo de normas. Começar a atender efetivamente essa situação para que no futuro não fique pior, né? Professor Fernando, a gente quer agradecer a sua participação. Com certeza vamos ter outras oportunidades, até mesmo porque agora é tudo muito recente. Hoje a gente acompanha nas redes sociais tantas informações sendo repassadas. Inclusive, a gente comentou aqui no início, né, durante o apoio cultural, informações vindo de que os ministros nomeados agora foram citados na Lava Jato. O vice-presidente Michel Temer, inclusive, também citado 3 vezes nas delações premiadas. Então, muita coisa, na verdade, vai acontecer nesse cenário político ainda, né? Nós temos até 180 dias da questão da votação ou não no Senado, defesas, acusações. Então, realmente, a gente vai ter um bom período ainda. 30 segundos para o professor poder responder nessa questão do Supremo Tribunal Federal, do qual o presidente Ricardo Lewandowski assume essa condição. Há uma interferência muito grande nesse processo a partir de agora, ou ele apenas entra como consultor nisso? Não, é assim, ele não participa dos debates e não vota. Ele só dirige os trabalhos com a palavra Vossa Excelência, não permito a parte, não concedo isso, concedo aquilo, só, e depois profere a sentença a partir da decisão do Senado.
Mais nada. É ele que, inclusive, falou hoje que não vai ter nenhum protagonismo no comando desse processo, né? Não teve até agora, né? Eles não conduziram de uma maneira racional isso daí, né? Surpreendente. Professor Fernando, a gente agradece. Estamos sempre à disposição também, né, para contar com a sua participação Mas aqui. eu gostaria de ser convidado muitas vezes. Eu venho aqui sempre com alegria. É minha casa, a Univale é minha casa, sou prata da casa e esses temas eu sempre gostei de falar. Não que fale com muita propriedade, também não estou precisando com confete, mas não quero me colocar num lugar que não seja o meu. Eu agradeço muitíssimo e agradeço muito a paciência dos nossos ouvintes. Muito obrigada. Sem dúvida foi muito esclarecedor, né? Obrigada, São professor. 6 horas e 58 minutos. E lá no início também a gente falou, só para encerrar esse assunto também da política, né, que o ministro Gilmar Mendes autorizou o inquérito, então, para investigar o senador Aécio Neves em esquema de corrupção em Furnas. Ontem o Graciliano, inclusive, falou que não tem nada a ver com a Lava Jato, é um outro processo, né, Graciliano, um esquema de corrupção, então, em Furnas. Ele que é suspeito de receber propina do ex-diretor de Furnas, Dimas Toledo, em um esquema de desvio de recursos na estatal, semelhante ao investigado, então, pela Lava Jato. São muitas as questões que vão, com certeza, aparecer agora e o que a população brasileira, na verdade, quer é que a corrupção acabe, né? Então, isso é o que a gente quer e é isso que a gente vai também lutar, né, como jornalista, cada um fazendo o seu papel. E aqui de Itajaí, falando, né, que o prefeito Jandir Bellini, então, se reuniu ontem com líderes rurais do município e esse encontro foi para comunicar oficialmente a suspensão da Festa Nacional do Colono, que estava programada para a última semana de julho. A suspensão foi necessária por conta da atual situação financeira do município, gerada pela baixa arrecadação e redução dos repasses dos governos federal e estadual por conta da crise econômica. Só uma confraternização aí com os que são da área rural das 18 comunidades rurais do município de Itajaí. E amanhã, então, cozinha mexicana lá no Bistrô do Sabor. Você acompanha o cardápio todo lá no site www.univale.br/bistrô. Né? Você vai ver que tem tomate recheado com chile, lombo suíno, bife a rolê e também bolo de churros com doce de leite e calda de chocolate com pimenta. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até amanhã. Até lá. Até lá. Boa noite.